Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode miscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a pergunta feita muitas vezes. Em seu estado atual de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito, porque eles próprios são circunscritos, limitados, e por isto o configuram circunscrito e limitado como eles mesmos. Representando-o como ser circunscrito, dele fazem uma imagem à sua imagem. Nossos quadros, que o pintam com traços humanos, não contribuem pouco para alimentar este erro no espírito das massas, que nele mais adoram a forma do que o pensamento. É para a maioria um soberano poderoso, sobre um trono inacessível, perdido na imensidade dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são restritas, eles não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas menores coisas. Na impotência em que se acha o homem de compreender a essência da divindade, não pode fazer senão uma ideia aproximada, auxiliado por comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, lhe podem mostrar a possibilidade do que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido produzirá sobre cada molécula da matéria com a qual está em contato uma ação idêntica à que produziria a totalidade do fluido. É o que a química nos mostra a cada passo. Não sendo inteligente, esse fluido age mecanicamente apenas pelas forças materiais. Mas, se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de facilidades perceptivas e sensitivas, ele agirá, não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual dele nos podem dar uma ideia. Ele não é inteligente por si mesmo, porque é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É em consequência da sutileza desse fluido que os espíritos penetram por toda parte, perscrutam os nossos pensamentos, que veem e agem à distância. É a esse fluido, chegado a um certo grau de depuração, que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Basta um raio de seu pensamento dirigido para diversos pontos para que eles possam aí manifestar sua presença simultânea. A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e de depuração do espírito. Mas os espíritos, por mais elevados que sejam, são criaturas limitadas em suas faculdades. Seu poder e a extensão de suas percepções não poderiam, sob este ponto de vista, se aproximar de Deus. Contudo, podem servir de ponto de comparação. O que o espírito não pode realizar senão num limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções infinitas. Há ainda como diferença que a ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias, ao passo que a de Deus é permanente.
O pensamento do espírito só abarca um tempo e um espaço circunscritos, enquanto o de Deus abarca o universo e a eternidade. Numa palavra, entre os espíritos e Deus há a distância do finito ao infinito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é o fluido que o transmite, dele está, sob certo modo, impregnado, e na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, ele parece não fazer senão um com o fluido, assim como o som parece ser um com o ar, de sorte que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Do mesmo modo que dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se toma inteligente. Seja ou não seja assim o pensamento de Deus, isto é, que ele haja diretamente ou por intermédio de um fluido, para a facilidade de nossa compreensão, representamos esse pensamento sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser, por mais ínfimo que seja, deixa de estar, de certo modo, dele saturado. Assim, estamos constantemente em presença da divindade. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. Nosso pensamento está em contato com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus lê os nossos mais profundos refolhos do coração. Estamos nele como ele em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender sua solicitude às menores criaturas, ele não tem necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade, nem de deixar a morada de sua glória, pois essa morada está em toda parte. Para serem ouvidas por ele, nossas preces não necessitam transpor o espaço, nem serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente penetrados por ele, nossos pensamentos nele repercutem. A imagem de um fluido inteligente universal evidentemente não passa de uma comparação, mas própria a dar uma ideia mais justa de Deus que os quadros que o representam sob a figura de um velho de longas barbas envolto no manto. Não podemos tomar nossos pontos de comparação senão nas coisas que conhecemos. É por isto que dizemos diariamente o olho de Deus, a mão de Deus, a voz de Deus, o sopro de Deus, a face de Deus. Na infância da humanidade, o homem toma estas comparações ao pé da letra. Mais tarde, seu espírito, mais apto a apreender as abstrações, espiritualiza as ideias materiais. A ideia de um fluido universal e inteligente penetrando tudo, como seria o fluido luminoso, o fluido calórico, o fluido elétrico ou quaisquer outros, se eles fossem inteligentes. Tem o objetivo de fazer compreender a possibilidade para Deus de estar em toda parte, de ocupar-se de tudo, de velar pelo broto da erva como pelos mundos. Entre ele e nós, a distância foi suprimida. Nós compreendemos a sua presença e esse pensamento, quando a ele nos dirigimos, aumenta a nossa confiança, porque não mais podemos dizer que Deus está muito longe e é muito grande para se ocupar de nós. Mas este pensamento, tão consolador para o humilde e para o homem de bem, é muito aterrador para o mal e para o orgulhoso endurecidos,
que esperavam a ele subtrair-se, graças à distância, e que de agora em diante sentir-se-ão sob a influência de seu poder. Nada nos impede de admitir para o princípio de soberana inteligência um centro de ação, um foco principal radiando sem cessar, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde está esse foco? É provável que ele não esteja mais fixo num ponto determinado do que a sua ação. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, essa faculdade para Deus deve ser sem limites. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia admitir a título de hipótese que esse foco não necessita transportar-se, e que ele se forme em todos os pontos onde sua soberana vontade julgue a propósito produzir-se, de onde se poderia dizer que ele está em toda parte e em parte alguma. Diante destes problemas insondáveis, nossa razão deve humilhar-se. Deus existe, não poderíamos duvidar. Ele é infinitamente justo e bom. É sua essência, sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos agora. E incessantemente, em contato com ele, podemos orar a ele com a certeza de ser ouvidos. Ele não pode querer senão o nosso bem, por isso devemos ter confiança nele. Eis o essencial. Quanto ao mais, esperemos que sejamos dignos de compreendê-lo. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, maio de 1866. Kardec Cast, o Espiritismo, a Vida e Você.